Beleza, pessoal? Tô de volta a mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial, retornando ao meu chamado. Nosso chamado é pregar o evangelho, né? A gente fala de polícia, fala de política. Eu quero ter uma segurança pública melhor. Eu gostaria que o nosso país fosse uma outra nação, mas infelizmente nós somos governados por corruptos, por pessoas inescrupulosas, por pessoas mau caráteres. E infelizmente essa é a nossa realidade. Mas quando Deus me tirou desse mundo de mau caratismo, de corrupção, Ele me deu um chamamento, Ele me deu uma comissão. E Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então eu não posso fugir disso. Eu gostaria de falar de muitas outras coisas, mas eu tenho que falar daquilo que Jesus quer que eu fale, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a salvação, Ele é o único que morreu, mas que ressuscitou para nos dar a vida eterna. E isso desagrada as trevas. E por isso eu acredito que a gente vive tanta dificuldade, né? É difícil, é dificuldade para criar os filhos, é dificuldade para ter uma vida melhor, é dificuldade para servir a Deus com fidelidade, sinceridade. É isso, e tem muitas pessoas que alcançaram o nirvana, como eu vi numa expressão, né, de um vídeo que eu estava acabando de assistir, mas esse nirvana é um nirvana sem limites. E Jesus, ele quer de nós o quê? Sede santos como eu sou santo, né? Deus exige isso. Santidade. Santidade eu não sou igual a todo mundo. Eu não faço o que todo mundo faz. Deus Todo-Poderoso, fala conosco na leitura da tua palavra. Obrigado, porque a tua verdade é inconteste. É uma verdade que é realidade. É incontestável que tu és o Deus Todo-Poderoso. Abençoe esse meu irmão, minha irmã, essa pessoa que estiver ouvindo esse vídeo, assistindo, lendo a tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Continuando então, a trama para matar Jesus, Mateus 26, versículo 1. Havendo Jesus concluído todas estas palavras, disse aos seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E os discípulos não estavam entendendo nada, tá? Versículo 3. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no pátio da casa do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e deliberaram como prender Jesus à traição e o matar. Olha só, gente, versículo 4. Assim, eles não estavam querendo somente prender Jesus, eles queriam matar. Então era declaradamente aqui, o escritor, Mateus no caso, revela o que? Eles queriam matar, o plano era matar. E sempre foi assim, matar quem incomoda, matar quem atrapalha, matar quem fala a verdade, matar quem é contra o sistema. É assim, querem matar. Eu me lembro do Tiago Vargas, lá em Campo Grande. Tentaram matar o Tiago, calar a voz do Tiago, expulsaram ele da Polícia Civil, mas não conseguiram matá-lo, nem expulsando ele da Polícia Civil. Graças a Deus não conseguiram calar ele. Mas a intenção é sempre calar quem fala a verdade. Versículo 5. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. A festa aqui é a celebração religiosa a qual eles estavam se referindo, que congregava muitas pessoas, e durante aquela celebração eles não queriam tumulto. Jesus é ungido para o sacrifício. Versículo 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher que trazia um vaso de alabastro, cheio de bálsamo precioso, e lhe o derramou sobre a cabeça, estando ele reclinado à mesa. Jesus estava reclinado à mesa, ou sentado à mesa, ou na mesa, e traz essa mulher um vaso, e olha o que ela faz, versículo 8. Quando os discípulos viram isso, indignaram-se e disseram, para que esse desperdício? Ela fez o quê? Versículo 7, perdão. Aproximou-se dele uma mulher que trazia um vaso de alabastro, cheio de bálsamo precioso, e lhe o derramou sobre a cabeça. Ela derrama aquele vaso, aquele óleo, aquele vaso de alabastro, aquele bálsamo cheio de um incenso precioso ali, de um óleo precioso, e
derrama sobre a cabeça de Jesus, e aí as pessoas que não entendem as coisas vão sempre te criticar. É engraçado, as pessoas que não entendem as coisas me criticam, elas não entendem, né? Quando eu falo do Romilson mentira, porque ele é mentiroso, porque ele fica falando pataquada que a Bíblia diz para não fazer, aí as pessoas não entendem e vem aqui me xingar no canal, é difícil, né? Versículo 9. Pois este bálsamo podia ser vendido por muito dinheiro, que se daria aos pobres. Jesus, porém, percebendo isso, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto os pobres sempre os tendes convosco, a mim, porém, nem sempre me tendes. Ora, derramando ela esse bálsamo sobre o meu corpo, fê-lo a fim de preparar-me para a minha sepultura. Em verdade vos digo que onde quer que for pregado em todo o mundo este evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Então, tem gente que acredita que os pobres nunca vão aqui na terra deixar de existir por essa palavra de Jesus, né? Tem uma teoria que até legitima a pobreza por conta dessa frase de Jesus. Olha que loucura! Jesus não disse que a pobreza não poderia ser acabada. Ele disse: ó, vocês sempre vão ter os pobres com vocês. Ele está dizendo o seguinte: vocês sempre vão ter pessoas que vão precisar de recursos, né? Mas aí a pessoa vem e distorce. Não. Sempre vai ter pobre. Vamos roubar, vamos esculhambar o dinheiro do nosso país, porque sempre vai ter pobre mesmo. Até Jesus disse que sempre vai ter pobre. E Jesus não disse isso, tá vendo? É como Satanás. Satanás distorce o que Deus fala, para que você faça porcaria, faça besteira e não cumpra a vontade de Deus. O pacto da traição. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava ele oportunidade para o entregar. Então, Judas, o traidor, vai lá, se ajusta, entra em concerto com aquelas pessoas e já estava buscando a oportunidade, a ceia do Senhor. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, ázimo é sem fermento, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde quereis que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu ele: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Ou seja, aquele homem tinha um cenáculo, tinha um espaço, tinha um salão, tinha um lugar, e aquele lugar ele cedeu, ele deu para Jesus. Então, assim, o que você tem dado para Deus? Tudo que você conquistou, o que você tem feito, tem honrado a Deus com a sua casa, com o seu carro, com seus bens, com o seu dinheiro, com as suas viagens, com as suas conquistas? Talvez essa seja a maior importância que nós temos, mesmo para quem dorme numa calçada, como para quem dorme num hotel luxuoso. Nossa vida, nossas posses, a nossa história, o nosso legado. O legado no direito é algo certo e determinado, tá? O legatário, ele deixa algo para que aquele que venha receber o legado faça algo com aquele legado, mas o legado é algo certo e determinado. A sua vida tem sido um legado para Deus? A minha vida, e aqui é para mim também, não se preocupa não pensa que eu sou melhor do que você, porque eu não sou. 20. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar: porventura sou eu, Senhor? Olha que legal, né? Jesus, alguém vai me trair. E a traição sempre foi uma coisa ruim. E todos eles passam a perguntar: sou eu, Senhor? Respondeu ele: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido.
Também Judas, que o traíra, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Então até Judas, né, na maior cara de pau, pergunta, né? Sou eu? Desculpa. Versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: a Santa Ceia, gente, muito importante. Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que convosco o beba novo no reino do meu Pai. Glória a Deus! Um dia nós vamos ceiar com Jesus, Ele mesmo. Olha que maravilha, cara. Nossa, glória a Deus, glória a Deus. Eu fico assim tão... não, é muita... Eu penso em tantas coisas que eu não vivi e que eu não vou viver na minha vida, mas eu penso que o céu vai ser melhor do que todas essas coisas juntas, sabe? É indescritível, né? E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus prediz a traição de Pedro. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. 32. Todavia, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia. Olha que ele estava falando tudo, né? Mas as pessoas julgam os discípulos. Poxa, como é que eles não entenderam? Nem tu entenderia, cara, se tu estivesse lá. Eu não entenderia. Por quê? Porque Jesus, ele é fantástico, porque ele ao mesmo tempo ele é simples e ao mesmo tempo ele fala coisas que ainda nem vão, que a gente ainda nem entende. Então é tremendo, nós não íamos entender também. A minha casa, Deus me mostrou a minha casa para mim há mais de 20 anos atrás, a casa que eu hoje moro. E eu tive um sonho, eu sonhei com uma porta e 2 janelas, uma de cada lado. E aí alguém me dizia nesse sonho: essa casa foi comprada sem dinheiro e sem preço. E eu acordei daquele sonho, eu falei: Jesus amado, que casa é essa? E eu imaginei no meu coração que aquela casa era minha casa no céu, seria assim, o meu cantinho lá no céu, seria a minha morada lá no céu, seria a minha experiência com Deus lá no céu. E aí, eu lembro que na época eu até contei para o pastor que estava na igreja naquela época, e falei: olha, pastor, aconteceu isso, tipo um sonho. Eu falei: olha, tem coisas que Deus revela que a gente vai entender agora, tem coisas que Deus revela que nós vamos entender depois, mas eu não sei o significado do seu sonho. Aí um dia, na obra, quando eu estava construindo essa casa aqui, isso 20 anos depois, né? Agora há 1 ano e pouco, aí construindo a casa um dia, eu fui trabalhar pela manhã, deixei aqui os pedreiros, eles estavam na metade da parede. Quando eu cheguei, eles estavam com a fachada da casa toda levantada. Quando eu parei o carro e olhei, na hora o Espírito Santo de Deus me lembrou do sonho. Olha aí o sonho, olha aí a casa. Glória a Deus, é minha casa, tão simples, não é minha casa, glória a Deus, Ele me deu há 20 anos atrás. Olha que loucura, Deus não é assim surpreendente? Há 20 anos atrás Ele me disse: eu vou te dar uma casa, e ela foi comprada sem dinheiro e sem preço. E Ele me deu. Só que demorou 20 anos para chegar. É assim. Aí tem gente que, poxa, se orgulha do seu trabalho, da sua eloquência, do seu dinheiro, das suas viagens, do seu... Mas o fato é, Deus que te deu tudo isso. E Ele vai te cobrar. O que tu fez, filho? Quem tu ajudou? Né? E o dar é melhor que o receber. A verdade é essa. Versículo 33. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Respondeu-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Jesus ora no Getsêmani. Então, versículo 36, Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se.
Entenda a cena, tá? Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani. Com quem que ele foi? Ele foi com os discípulos. Olha só, Jesus estava lá, os 12 discípulos. Tinha a multidão dos discípulos, os discípulos e tinha uma tríade que você vai conhecer agora. Tinham 3 pessoas que ele levava com ele em momentos mais especiais. Ou estavam com ele em determinadas situações. Eu não vou dizer que Jesus era mais chegado de alguém, porque talvez essa seja a legitimação dos grupinhos. Porque tem pastor que fala isso, tem pregador que fala isso. Tem gente com quem você se dá melhor e aí você fala mais com aquelas pessoas. Não, a gente tem que tentar buscar falar com todos. Claro, a gente vai ter afinidade com alguém, você vai ter afinidade com alguém. Mas na real, a gente precisa tentar ser amigo de todo mundo. A verdade é essa. Mas as pessoas vão legitimando esses grupinhos menores a partir até da Bíblia. Olha para você ver que loucura, tá vendo? Então aqui, o que está acontecendo? Jesus vai com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani, versículo 36. E diz aos discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Aí ele leva com ele Pedro, Tiago e João. Ele leva Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. E começou a entristecer-se e angustiar-se. Ou seja, então Jesus estava mais afastado com Pedro, Tiago e João orando. Então lhes disse, a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Aí, olha o legal, Jesus vai para o Getsêmani, pega os 3, vai para um lugar mais apartado e ele vai sozinho orar, sozinho. Aí você não tem coragem de orar, você não posso orar de noite, eu não posso orar no meu quintal, não posso orar no monte sozinho, porque eu tenho medo. Jesus orava só, meu irmão. Para com isso. Você dentro do seu banheiro, aí você pode dobrar o joelho e falar, Jesus, me perdoa, me recebe como teu filho, escreve meu nome no livro da minha vida, no livro da vida, muda a minha vida. É isso. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra. Outra verdade. Como é que se prostra com o rosto em terra? Eu tô mais ativo no Instagram e o pessoal tá fazendo um desafio no Instagram que é ficar de joelhos, colocar os cotovelos no chão, com as mãos no rosto e tirar os cotovelos do chão. Tem algumas pessoas que se equilibram, tem outras que batem com o rosto no chão, mas não tem como ficar com o rosto em terra a não ser se ajoelhando. Então tem uma novidade para te dizer, Jesus se ajoelhava para orar. E por que você não pode se ajoelhar para orar? Já pensou nisso? Vamos lá então. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, assim nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, aqui Jesus revela algo muito importante. O espírito, a ligação, o elo com o Pai está pronto, mas a carne é que nos atrapalha. E aí você tem que entender a carne como os inimigos da tua comunhão com Deus. A carne é um dos inimigos da minha e da sua comunhão com o Pai. Retirando-se mais uma vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os novamente, foi orar a 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes, dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamo-nos, eis que é chegado aquele que me trai. Então Jesus sabia tudo, né? Tudo, nada era surpresa para ele, né? E estando ele ainda a falar, eis que veio Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o que o traía lhes havia dado um sinal, dizendo, aquele que eu beijar este, prendei-o. Versículo 49. E logo aproximando-se de Jesus, disse, salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, aqui vieste. Nisto, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam.
E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: meta a tua espada no seu lugar, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu pai, e que ele me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem: assim convém que aconteça? Disse Jesus à multidão naquela hora: saíste com varapaus, com espadas e varapaus para me prender, como a um salteador? Todos os dias estava sentado no templo ensinando, e não me prendeste? Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixando fugir. Então um dos discípulos corta a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, e Jesus cura, né? Marcos vai falar sobre isso, João vai falar sobre isso, e imediatamente Jesus se deixa prender. E aqui em Mateus ele faz essa revelação: eu tenho anjos ao meu serviço, mas me é necessário cumprir as escrituras. É necessário cumprir as escrituras. E outra coisa agora que me recordo, aqui no versículo 55, enquanto o Romilson Mentira está mandando as pessoas sair da igreja, Jesus está dizendo: eu preguei na igreja. Eu pregava aí nos templos, eu ensinava nos templos. Por que vocês nunca me prenderam nos templos? Ou seja, Jesus estava jogando no rosto deles o fato de que, na verdade, eles não estavam preocupados com doutrina, não estavam preocupados com o ensino, não estavam preocupados com aquela nova doutrina ser ou não contrária à Torá. Na verdade, eles estavam preocupados era em que Jesus ia mudar os destinos do povo por meio de um ensino que era verdadeiro e não o ensino hipócrita das seitas que haviam na época, né? Tanto os sacerdotes como as facções, né? Os escribas, os fariseus, os seduceus, né? Todos eles, na verdade, estavam interessados na manutenção das suas regalias, na manutenção dos seus privilégios enquanto detentores, entre aspas, dos oráculos de Deus. Aí aparece o Romilson dizendo: os pastores só estão preocupados com dízimo, né? Aí aparece agora a hashtag: eu quero minha igreja aberta, como se o Estado brasileiro estivesse perseguindo a igreja. Estão perseguindo a igreja, não querem a igreja aberta. Conversa para boi dormir. É uma coisa momentânea, está acontecendo aí a questão dessa pandemia. O bom senso é que manda nos afastar. É o bom senso, tem nada de evangelho sendo perseguido. Aí vem o Romilson: os pastores só querem dízimo, vamos tirar o povo da igreja essa doutrina contaminada pela igreja católica, porque Deus me revelou. Só conversa para boi dormir. Só conversa para boi dormir. Continuando. Versículo 56. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos deixando-o fugiram. Versículo 57. Aqueles que prenderam a Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando, sentou-se entre os guardas para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todos os sinédrios buscavam falso testemunho contra Jesus para prenderem, interrogar, para poderem levar à morte. E não achavam pessoas que se apresentaram, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas por fim apareceu duas. E disseram: este homem disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantou-se então o sumo sacerdote e perguntou-lhe: nada respondes? Que é que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: é como disseste. Contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Vocês vão me ver sentado na glória
e vão me ver vindo sobre as nuvens do céu. Alexandre, do que é que Jesus está falando? Jesus está falando do arrebatamento da igreja? Não sei. Mas ele está falando que até mesmo aquelas pessoas que estavam ali conjuradas, concertadas, reunidas contra ele, verão ele assentado no trono e verão ele vindo nas nuvens com poder e glória. Agora, quando vai se dar? Tá vendo? Dá para entender o que Jesus diz com a nossa mente racional humana? Não dá, gente. Não dá. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que agora acabais de ouvir a sua blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns lhes cuspiram no rosto e lhes deram socos. E outros os esbofetearam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Então eles começaram, ou eles estavam escarnecendo, não estavam acreditando, estavam nem aí com o Deus vivo que eles estavam clamando. Estavam, na verdade, preocupados com o fato de que eles queriam matar Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximou-se dele uma criada e disse: tudo que tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que diz. Versículo 71. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez, e com juramento: não conheço tal homem. E daqui a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Versículo 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Eita dor, hein? Eita dor. Pedro se lembrou do que dissera Jesus: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Como nós, quando pecamos contra Deus, ficamos com um sentimento de terrível arrependimento. É amargo trair ao Senhor Deus. Querido, leia novamente, escute novamente, o Todo-Poderoso te abençoe. Seguiremos aí lendo a palavra do Todo-Poderoso. E graças a Deus já temos quase o Novo Testamento todinho lido. Quase todo. Eu vou voltar lá no começo e saber qual foi o livro que nós não lemos ainda. Se eu não estou enganado, nós faltamos terminar agora Mateus, que faltam mais poucos capítulos, e Apocalipse e Judas, se eu não estou enganado. Li quase todo o Novo Testamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui na internet, tá? A Bíblia, pela misericórdia do Todo-Poderoso, eu já li várias vezes, posso dizer isso, sem nenhuma arrogância, sem falsa modéstia. Porque eu preciso ler esse livro todos os dias, eu preciso ler esse livro sempre. Mas às vezes a gente fica tempo sem ler a Bíblia. Mas graças a Deus eu já li a Bíblia várias vezes. Então valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.